Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Renato Portaluppi, na sua entrevista coletiva, falou bastante sobre a derrota para o Santos. E é justamente o resumo do que disse Renato que eu vou tratar aqui. Bom, a primeira questão, é óbvio, é o Renato tratando sobre o erro do segundo gol sofrido pelo Santos. Diz que não pode tomar um gol como tomou, que faltou atenção, faltou foco para os jogadores. Chamou, olha, umas 4, 5 vezes de inadmissível o lance que deu o gol de uma bola que os caras acharam que ia sair, desistiram do lance, deram as costas para a bola e automaticamente tomaram o segundo gol. Renato também, por 2 ou 3 vezes, chamou o lance de infantil. E por conta própria, disse: cobrei os jogadores já no vestiário e cobrou forte os jogadores. Diz o seguinte, falei pra eles e cobrei de uma maneira pra torcida, o Renato queria comunicar pro torcedor, cobrou o seguinte, olha, dizendo, o que vocês pretendem? Vocês pretendem chegar aonde? Essa foi a frase usada por ele no vestiário. Ah, querem título? Querem sonhar com pelo menos uma vaga na Libertadores? Com esses erros infantis? E esta foi a cobrança que o treinador fez a todo momento para os jogadores. Mas tem um certo momento que o Renato, por conta, diz assim, olha só, vocês querem folga, né? Daqui a alguns dias vai ter data FIFA de novo, o campeonato vai parar, vai tudo parar, as seleções já foram convocadas e tudo mais, nós vamos ter 10 dias só para treinar e alguns dias, naturalmente, os jogadores recebem de folga. Na última parada FIFA o Grêmio teve 3, Soares e o próprio Renato tiveram 4 dias fora descansando. Ele disse, se não tiver no topo da tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio já é 5º colocado neste momento, não vai ter folga para ninguém. Nem para ele, Renato. Ele disse, olha, eu não vou pro Rio, mas vocês não vão ter folga, vão ter que ficar aqui trabalhando, porque se nós não estivermos lá em cima, na parte alta da tabela, não vai ter folga para ninguém. Essa foi a cobrança que o Renato deu para os jogadores. Tratou o erro do segundo gol como inadmissível, como infantil, perguntou para eles onde é que vocês pretendem chegar, garantiu que a cobrança foi forte e que a ameaça é essa. Se não voltar a ganhar e ter bons resultados na parte de cima da tabela, a partir de agora ele já está avisando, não vai ter folga para ninguém na hora da data FIFA. Especificamente sobre o jogo, admitiu ou falou que a bola pune, porque o Grêmio faz um gol no começo do segundo tempo, teve mais 2 chances de marcar, não marcou, deu asas ou chance para o Santos e automaticamente eles fazem um gol de empate e aí depois vem o segundo e matador gol dos camaradas. Tem uma frase, ou tem todo um contexto de uma resposta, que se fosse qualquer outro treinador que desse, daria uma crise danada. Porque o Renato começa a falar que as tomadas de decisão do Grêmio estão muito ruins. Ele lembrou, inclusive, que falou para os jogadores, cara, é o seguinte, o Santos nem merecia estar nessa parte de baixo da tabela, ele acha que o Santos vai se recuperar, que tem bom time e tudo mais. Só que a partir do momento que eles estão, era para o Grêmio aproveitar, ter calma, porque o psicológico jogava a seu favor, que os caras do Santos iriam sentir essa parte. Só que ele reclamou demais que as tomadas de decisão do Grêmio, as precipitações, o fato do Grêmio estar ansioso para defender jogadas, fez com que os jogadores não fizessem as escolhas corretas. E aí, por que eu falo que se fosse um outro técnico daria uma crise, mas como é o Renato, não dá essa crise? Ele disse, treinador explica, treinador passa confiança, fala o que tem que ser feito. Só que eu, Renato, não entro dentro de campo. São os jogadores que estão em campo errando e tomando as decisões. Eu não posso entrar em campo e fazer por eles. Então eu faço a minha parte, os caras não estão fazendo a deles. Em qualquer outro cenário, qualquer outro treinador seria mal, dizer, olha, a minha parte eu estou fazendo, a culpa é dos caras. Mas o Renato, vez por outra, faz dessas, joga toda a responsabilidade nos jogadores, dá no meio dos caras e ele tem essa moral para isso. Explicações aqui. Primeiro, Galdino e João Pedro, a troca que muita gente ficou pistola. Ele disse, olha, o Galdino tá voltando de lesão e precisa de ritmo. E ele tá colocando vários jogadores, não é a primeira vez que dá essa declaração, já tinha sido assim com o Iturbe, agora com o Galdino, dizendo, olha, os jogadores precisam adquirir ritmo de jogo e eu preciso dar ritmo para eles nos jogos. O Galdino tá adaptado ao jeito de jogar e o Grêmio precisava, primeiro, tirar o Cristal de campo, porque ele acha que o Cristal, naquele momento de jogo, já não estava mais entregando muita coisa pro time, e o Fábio tinha que sair porque tinha amarelo e botaram um Soteldo nele, então ele bota o João Pedro. Esta foi a justificativa para colocar ritmo de jogo pro Galdino, e era um cara que conhecia o jeito de jogar. Uma repórter fez uma análise dizendo, Goiás, Vasco e agora Santos. 3 times que estão na zona do rebaixamento e o Grêmio vai mal. Por quê?
O Renato chamou o Grêmio de Robin Hood. Vai bem contra os ricos e entrega contra os pobres. Ou seja, os times da parte alta da tabela. O Grêmio vai bem, mas vai mal contra times que estão brigando para não cair. E essa é uma situação que ele está falando com os jogadores que precisa mudar. Por fim, relatou sobre a sua expulsão. Ele disse, olha, já que vocês não perguntaram, eu vou falar aqui sobre a minha expulsão. O Renato tratou a sua expulsão como justa, como correta, admitiu que se exaltou, porque disse para o árbitro a seguinte frase: eu estou cansado de ser roubado. E ele não deveria falar isso, mas a sua explicação é: um erro não justifica o outro. Ele, Renato, sabe que errou ao ser expulso, mas a expulsão do Reinaldo foi injusta na sua visão. Não foi nem falta, e ele reviu o lance, muito menos para amarelo. Então ele disse, olha, eu não podia ter falado aquilo, mas o árbitro também não deveria ter expulsado o Reinaldo, e aí ele larga a frase, estou cansado de ser roubado. As explicações no vestiário gremista do Renato, que foi a única pessoa que falou com a imprensa depois do jogo lá em Santos. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.